Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Engenharia dos Notebooks. Bom, nessa aula vamos demonstrar o funcionamento básico da sequência de start de um notebook. Nessa aula vamos não só mostrar o funcionamento do primário, mas em primeira mão vamos demonstrar o funcionamento do circuito de transição. Ou seja, vocês vão entender o que acontece após pressionar o start do notebook. Então, muitos técnicos desconhecem e acham que ao pressionar start do notebook tem que acender o LED lá, mostrando que a máquina está ligada. E muitas vezes esse LED ele só aparece muito depois. A máquina já está ligada e mesmo assim o LED não aparece. E aí o técnico ele acha que a máquina está desligada. E na verdade a máquina está ligada. Então a única forma de você saber se uma máquina está ligada ou não, não é através de LEDs, né? É através da análise do projeto, sobretudo da análise do circuito de transição e também da análise do secundário. Existem outras maneiras também, que é utilizando a fonte assimétrica através do consumo de corrente, também existe essa forma de saber se a máquina está ligando ou não. Mas a forma mais apropriada é fazendo análise do circuito de transição. Não só isso, através do circuito de transição você consegue definir, por exemplo, uma máquina que ela está aparentemente morta, mas com todas as tensões, né, as tensões primárias, e aí você fica sem saber por que a máquina não liga. E muitas vezes o problema está no circuito de transição, que envolve o Super I/O e a ponte sul, ou PCH no caso. Bom, então vou fazer todo o desenho completo, feito à mão, tá? Para que vocês possam entender todo o funcionamento básico de um equipamento, tá? Lembrando que vamos nos ater, por enquanto, ao primário e ao circuito de transição. Para quem adquiriu o curso de Engenharia dos Notebooks, aí vai poder ter acesso à sequência completa, que vai envolver primário, transição, secundário e terciário, tá? Tudo de forma numerada. É importante você ter essa numeração, porque a partir dos números você vai poder fazer uma análise reversa e aí poder descobrir o problema de forma bem mais prática. Bom, no final do desenho eu vou numerar e vocês vão entender o que eu quero dizer em relação à análise reversa, tá? Então vamos começar. Bom, então obviamente que tudo começa aqui no jack, né? A gente chama jack, que é o conector de força do notebook, onde você insere o carregador externo e tudo dá origem no jack, né? Então vamos selecionar aqui, vamos lá. Então a tensão de 19 volts, né? Sai do jack e vai até o MOSFET de entrada. Então vou colocar aqui 19 volts. Bom, então a primeira coisa que acontece ao plugar o carregador do laptop é a tensão 19 chegar até o MOSFET de entrada, tá? E para que serve esse MOSFET de entrada? Qual é a função do MOSFET de entrada? Bom, o MOSFET de entrada basicamente tem duas funções.
A principal função do MOSFET de entrada é proteger a placa contra curto-circuito. Como assim? Veja só, você imagine que após a tensão passar do MOSFET de entrada, após essa tensão passar, os 19 volts vai alimentar praticamente boa parte da placa, né? Onde receber 19 volts será alimentado com essa tensão de alta, né? Então, a quantidade de componentes que vai receber essa tensão de 19 serão muitos componentes. E daqui a pouco eu explico para vocês. Mas, enfim, são muitos componentes. Então, qualquer componente desse que recebe os 19 volts entrar em curto-circuito, o que é que vai acontecer? O MOSFET de entrada não vai permitir que os 19 passem para o outro lado. Porque a função desse MOSFET de entrada, além de proteção, é fazer com que a tensão passe para o outro lado. Agora, para que essa tensão passe para o outro lado, para que isso aconteça, é necessário que aconteça a saturação desse componente, tá? Então, para que fique mais fácil o entendimento, você imagina o seguinte, que o MOSFET de entrada, ele tem aqui vamos usar uma analogia, digamos que ele tem um porteiro aqui, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó. Imagine que eu tenho um porteiro aqui controlando aqui esse MOSFET de entrada, tá? Então esse porteiro aqui, a função dele é deixar ou não a tensão passar, ou seja, é abrir ou não o portão. Então imagine que, como eu estava falando anteriormente, imagine que tem um curto aqui em qualquer componente que vai receber os 19, que são milhares de componentes. O que é que vai acontecer? O porteiro vai ser avisado e vai fechar o portão para que a tensão não passe para o outro lado. Então, a função do MOSFET de entrada é proteger a placa, né? Caso tenha um curto, o porteiro aqui vai ordenar que o portão feche. E a outra função é, quando o porteiro abrir o portão, para que os 19 passem para o outro lado e enfim, comece a alimentação da placa. Bom, o que acontece muito é que você pega uma situação do MOSFET de entrada está com o portão fechado, né? Ou seja, ele vai estar com 19 no source e vai ter 19 no portão, né? Ou seja, eu vou ter 19 no portão e 19 no source. Eu vou ter igualdade entre source e gate. Isso caracteriza o estado de corte, tá? Quem já assistiu o nosso curso, né? Com certeza já assistiu a aula de MOSFET e vai entender o que eu estou falando. Inclusive, temos uma outra aula gratuita que fala sobre os MOSFETs. Então, para quem ainda não assistiu essa aula gratuita, seria interessante que você assistisse no nosso canal essa aula gratuita que fala sobre MOSFETs. Que você vai entender essa questão, né, de abrir ou fechar o portão em relação ao MOSFET, né, que é o canal P, canal N, e as regras de saturação do MOSFET. Bom, então muitas vezes você encontra esse MOSFET aqui em estado de corte, ou seja, com igualdade entre source e gate, e aí você acha que o problema é no MOSFET, mas 99% não é no MOSFET. Na verdade, o porteiro mandou o portão fechar. Ele jogou 19 aqui no gate para que se iguale ao source. E aí eu vou ter um estado de corte para fechar o portão. E aí o técnico vai, tira esse MOSFET, põe outro e vai ficar do mesmo jeito. Porque o problema não é no MOSFET. É o porteiro que ordenou que o portão fechasse. Agora, por que ele ordenou esse fechamento? É aí que vai caber a análise, né? Então, você tem que verificar o outro lado, né? O outro lado do muro, digamos assim, ou o outro lado do portão, seriam os drenos aqui, para saber a resistência dessa linha em relação ao terra, ok? E também no nosso curso a gente explica todas as resistências de cada bloco,
que é um outro erro muito comum. Os técnicos acham que, por exemplo, por emitir o aviso sonoro do multímetro, né, na escala de diodo ou na escala que tem o sonoro, ao emitir o aviso sonoro quer dizer que existe um curto. E isso não é verdade. Isso vai depender do bloco que está atuando, né? Por exemplo, o bloco do chipset aqui da PCH, por exemplo, que é a tensão de 1.05, esse bloco aqui trabalha com a resistência de 3 ohms, por exemplo. Então, se você colocar a sua ponta de prova no sonoro e colocar na linha, lá na bobina do chipset de 1.05, com certeza vai emitir o aviso sonoro, mesmo a placa estando boa. Por quê? Porque o aviso sonoro ele é emitido a partir de 50 de impedância, de 50 para baixo. Mas essa linha aqui trabalha com 3 de impedância. Então perceba que sempre vai apitar. Então o apito não é indício de curto. Vai depender muito do local que está acontecendo isso, né? Já no circuito de alta, ele admite uma resistência muito alta, né? É normal ele aqui ter uma resistência muito alta. Então se emitir um aviso sonoro aqui na alta tensão, aí sim vai ter curto. Porque aqui não admite menos que 50 ohms, é muito mais, né? Bom, então como eu já falei, a análise ela não é só a sequência, você tem que entender aonde encontrar o MOSFET de entrada. Não adianta eu falar do MOSFET de entrada e você não saber encontrá-lo no esquema elétrico. Então é necessário você estudar todas as aulas do curso para que você possa entender tudo isso aí. E no final a gente fazer essa junção, né? Na verdade, essa aula aqui é uma aula, já é uma aula final, né? Quando termina toda a explicação do primário, né? E toda a explicação de MOSFETs e etc. Aí sim a gente passa essa aula aqui. Bom, continuando. Então, a tensão de 19, ela vai passar para o outro lado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A tensão vai passar para o outro lado. E vai seguir essa linha aqui, ó. Bom, vamos colocar aqui 19 volts. Então, aqui nesse outro MOSFET, que eu vou falar sobre ele agora, a gente chama ele aqui de MOSFET comutador, tá? Ele recebe os 19 volts de um lado, e do outro lado dele, ele vai receber a tensão da bateria. Que é a tensão de 12 volts. Bom, então qual é a função desse MOSFET aqui comutador? Qual é a função dele? A função do MOSFET comutador, como o próprio nome já diz, é comutar. Ou seja, quando eu estou na energia, esse MOSFET aqui ele vai não deixar o choque de tensão acontecer. Ou seja, os 19 não se chocar com os 12. Então, se você pegar um notebook que tem 19 volts no conector da bateria, isso é um grande indício de choque de tensão, ou seja, os 19 está fugando para a bateria. Isso não pode acontecer, tá? Se isso acontecer, provavelmente você tem uma fuga de tensão nesse MOSFET comutador. Além dele, eu tenho aqui o MOSFET de alta do circuito da bateria que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a função do comutador é simplesmente não deixar acontecer o choque entre energia e bateria. E quando eu não tiver os 19, né, aqui no jack, quando eu não tiver os 19 aqui no jack,
A tensão que vai assumir vai ser a de 12. A tensão de 12 vai pular para o outro lado, né? Vai passar para o outro lado a de 12 e vai passar a alimentar a placa com a tensão da bateria. Vai comutar, né? Por isso que eu chamo de MOSFET comutador. Tranquilo? Bom, vamos agora pegar o caminho que essa linha de 19 vai seguir, né? Então, essa linha de 19 volts vai alimentar o CI da bateria, ok? Então, o PWM da bateria, que a função desse PWM é carregar a bateria, vai receber os 19 volts. Então, vamos colocar aqui. Então, os 19 volts vai alimentar esse PWM, ok? A função desse PWM é carregar a bateria. Então, esse PWM aqui, ele vai comandar esses dois MOSFETs, tá? Só um minuto. Então, esses dois MOSFETs eles serão comandados, os portões deles serão comandados por esse PWM para que gere a tensão da bateria. Então, eu vou ter essa ligação entre esses dois MOSFETs e a bobina, tá? E aí, essa bobina aqui, ela tem a função de gerar tensão para a bateria. Ok? Então, esse bloco aqui que a gente chama isso aqui de família, tá? Para quem já assistiu às nossas aulas, uma das primeiras aulas a gente fala sobre o conceito de família, tá? Que é a família de fonte chaveada, que é constituída de um PWM, um MOSFET de alta, um MOSFET de baixa, uma bobina e temos também o capacitor de filtro, tá? Temos o capacitor de filtro que ele filtra essa linha aqui, ó. Então isso aqui a gente chama de família fonte chaveada. Então essa família aqui, essa constituição de família, a função dela é carregar a bateria para que então a bateria mande a tensão para o comutador, ok? Para quando puxar da energia, a tensão de 12 alimentar a placa. Tranquilo? Bom, então para que esse PWM aqui ele carregue a bateria, obviamente que você vai ter que fazer toda uma análise, né? Ter toda a análise do funcionamento do PWM da bateria, ok? Que também é visto no nosso curso, né? Na aula do carregamento da bateria. Mas a função principal desse CI é carregar a bateria. Além disso, de carregar a bateria, ele tem uma função que é gerar o ACIN, né? Existe um pulso aqui que ele vai gerar, vai sair aqui
desse CI de charge, né, que a gente chama de CI de charge, vai sair um pulso chamado de ACIN. Então, esse pulso aqui, chamado de ACIN, ele é um aviso, né, que vai lá para o Super I/O para dizer que o carregador está alimentado. Sem esse pulso de ACIN, a placa ela não vai ligar. Tá? Sem o pulso de ACIN, a placa não vai ligar. Então, vamos colocar aqui. Ok? Então, o ACIN vai para o Super I/O. Sai do CI de carga e vai para o Super I/O para avisar que o carregador está conectado. Ok? Sem esse pulso aqui, a máquina não vai ligar. Tranquilo? Bom, então continuando, a tensão de 19, né? Essa tensão de 19 volts, também vai alimentar o PWM primário. Então, essa mesma tensão de 19, deixa eu puxar por aqui, ó, vai alimentar o PWM primário, tá? Então, vamos colocar aqui 19 volts. Bom, então após o PWM primário ser alimentado, o PWM primário vai começar suas funções, né? Até o momento eu ainda não tenho a tensão primária aqui, né? Que é a tensão de 3 ou 5 volts, né? Que eu vou ter duas bobinas, uma de 3 e outra de 5. Aqui eu coloquei só uma apenas para exemplificar. Nós vamos colocar aqui, ó, 3 volts ou 5 volts. Então, até o momento eu não tenho essa tensão primária, né? Que é o que a gente precisa para o primário para que a máquina ela possa iniciar suas atividades, né? Ela tem que ter as tensões primárias. Não tendo tensão primária, você tem que checar a alimentação principal do PWM primário, que é 19 volts. Se eu não tenho essa tensão aqui 19, o problema está aqui em cima. O MOSFET de entrada não está saturando, ok? Obviamente que eu ainda vou fazer as numerações, como eu já falei para vocês. Né? Vou fazer as numerações para que vocês possam entender o que é uma análise reversa. Bom, então a partir do momento que o PWM primário recebeu os 19 volts, ele vai começar a funcionar. Então a primeira coisa que o PWM primário vai fazer, no caso esse aqui é um 51125, né? Existem vários tipos de PWM primário, mas esse aqui em questão, que está sendo utilizado como exemplo, o que é que vai acontecer? Assim que ele receber os 19 volts, ele vai continuar com suas funções, que normalmente são 3 funções, tá? São 3 etapas. O PWM primário ele funciona com 3 etapas. A primeira etapa é a alimentação dele, 19, já passamos por ela. Faltam apenas 2 etapas para que a gente gere as tensões primárias. Tá? Então, a segunda etapa do PWM primário vai ser a saída de tensão, chamada de regulador de tensão. Então, você imagina aqui que desse PWM primário vai sair uma tensão daqui, ó. Ok? E essa tensão que vai sair daqui, vamos chamar ela de regulador de tensão. Vou colocar o nome aqui de VREG. VREG 3, que é uma tensão de 3 volts.
Então veja que assim que recebeu os 19 volts, né, que o PWM recebeu os 19 volts, assim que o PWM recebeu os 19 volts, ele vai sair essa tensão de 3 volts, tá? É aí onde começa a primeira confusão, porque veja só, VREG3 é uma tensão de 3 volts, e veja que a bobina aqui primária também é uma tensão de 3, então já começa a primeira confusão. Como é que pode eu ter duas tensões de 3? Normalmente os técnicos, eles apenas consideram a tensão, mas esquecem um outro fator muito importante, que é a corrente elétrica. Então, o VREG3, por exemplo, é uma tensão de 3, mas possui uma corrente elétrica muito baixa, em miliampere. Já a tensão primária de 3, que está na bobina primária, ela é uma tensão que tem aproximadamente 7 amperes, de 7 a 10 amperes, ok? Então veja que a diferença é absurda. Não adianta querer pegar esses 3 volts aqui do regulador e jogar para cá, não vai adiantar nada. Vai ser os mesmos 3 volts? Vai, mas com uma corrente completamente diferente, tá? Bom, voltando para cá, o PWM primário recebeu os 19, que é a primeira etapa, e lançou aqui a segunda etapa, que é a saída de tensão. Então essa tensão aqui de 3 volts que saiu, que possui uma corrente baixíssima, qual é a função dessa tensão? Bom, essa tensão ela tem duas funções, né? Tem duas, vai alimentar dois principais componentes também. Então vamos colocar aqui. Então o VREG3 vai alimentar o Super I/O. Então vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. VREG3 alimentar aqui, ó, vai alimentar o Super I/O, e também o VREG3 vai alimentar a BIOS. Tá aqui, ó, VREG3 vai alimentar a BIOS. Vou colocar aqui também. Ok? Então, a tensão que saiu aqui do PWM primário alimentou o Super I/O e alimentou a BIOS. Então, essa é a função do VREG3, tá? Então, com isso, a gente já consegue resolver muitas coisas aí de dúvidas que a gente tem na nossa cabeça. Primeiramente, que normalmente em fórum a gente vê o pessoal pedindo para medir o Super I/O e medir a BIOS. Então, veja que medir o Super I/O e medir a BIOS é até um pouco redundante, porque tanto o Super I/O quanto a BIOS é alimentado pelo VREG3, no caso do TPS 51125, tá? Que ele tem o VREG3. Tem outros PWM primário que não usam o VREG3, mas usando o VREG3 é redundante você estar medindo. Se eu medir o PWM, a saída aqui do VREG3, medir o Super I/O, medir a BIOS, eu medi a mesma coisa 3 vezes. Então é até um pouco redundante você fazer isso, tá? Pode acontecer de ter uma trilha rompida no caminho do Super I/O, no caminho da BIOS, pode acontecer, mas isso é muito raro. Para mim é mais redundante mesmo, tá? Então se liga nessas questões de medir BIOS, medir Super I/O, não é assim, tá? Bom, então a tensão de VREG3 alimentou o Super I/O e alimentou a BIOS. Normalmente, pessoal, vocês vão ver que a BIOS ela é ligada ao Super I/O, ok? Por que a BIOS é ligada ao Super I/O? O Super I/O ele é uma espécie de computador. Imagine que ele é um computador, um meio físico, tá? A BIOS é o software, digamos que é o sistema operacional do Super I/O. Então, tudo que o Super I/O recebe, ele não sabe o que fazer com aquela informação. Ele tem que consultar a BIOS. A BIOS é que está tudo gravado nela. Lá tem dizendo a função de cada terminal desse aqui. O que é que o Super I/O deve fazer com cada terminal. Então, veja a importância da BIOS. Por isso que a BIOS é ligada ao Super I/O.
E temos também BIOS aqui na PCH. Então, em máquinas que tem duas BIOS, vai ser uma BIOS para o Super I/O e outra BIOS para PCH, tá? E existem máquinas também que tem uma BIOS que tanto é para PCH quanto para o Super I/O. E tem casos novos aí que a BIOS agora está dentro do Super I/O, tá? Tudo isso aí a gente vê no nosso curso, tá? Bom, beleza. Então, a partir desse momento, o PWM primário cumpriu a sua segunda etapa, né, que é gerar o regulador, recebeu os 19, gerou o regulador, alimentou o Super I/O, alimentou a BIOS. Para que gere as tensões primárias, que é o nosso foco, é necessário que o PWM primário cumpra a terceira etapa. Então, a terceira etapa do PWM primário é uma tensão que vai entrar aqui dentro dele, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, essa tensão que vai entrar dentro do PWM primário, a gente chama de SMPS. SMPS. Ok? Então, a função dessa tensão que vai alimentar aqui, ó, uma área do PWM, você imagina que o PWM primário precisa de uma outra alimentação, que eu chamo de SMPS. Essa alimentação aqui, que vai chegar no PWM, ela vai servir para comandar os MOSFETs. Então, os MOSFETs só vão ser comandados a partir do momento que essa terceira etapa, essa alimentação aqui, entre no PWM. Ok? Então, essa SMPS, normalmente os engenheiros costumam determinar nomes para elas, né? Para essa SMPS. Que pode ser, normalmente, EN, ON ou EN-trip. Ok? Normalmente são os três nomes definidos aí pela SMPS. São os três nomes utilizados para definir a SMPS do PWM primário. Então, sempre que você for analisar um PWM primário, você vai procurar por um desses três nomes, tá? EN, ON, EN-trip. Ok? Bom, eu vou apagar aqui para não ocupar tanto espaço. Então, a SMPS é uma alimentação que vai chegar ao PWM primário, tá? E depois que essa tensão chegar aqui, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O PWM vai comandar os portões dos MOSFETs. Então, os portões aqui, ó, dos MOSFETs serão comandados. E a partir daí que os portões foram comandados, esses MOSFETs eles vão entrar em saturação. Ambos vão entrar em saturação para que mantenha uma tensão aqui regulada de 3 ou 5 volts. Então, para que tenha tensão de 3 e 5, eu preciso que os MOSFETs saturem. E para que eles saturem, eu preciso da SMPS. E para que tenha SMPS, eu preciso das três etapas do PWM. Se o PWM não tem a primeira etapa 19 volts, não adianta eu querer checar nada disso. Tá? Eu preciso checar cada etapa do PWM para então eu queira que gere a tensão primária na bobina. Ok? Então muitas vezes quando você está com a máquina morta e não tem a tensão primária na bobina, normalmente o técnico vai trocar direto o PWM primário. Ou seja, não tem nenhum sentido fazer isso. Porque você tem que checar, fazer análise no PWM, as etapas do PWM. Muitas vezes também o técnico ele acha esse PWM aqui primário esquentando e imediatamente já vai trocar o PWM primário. É outro erro também cometido pelos técnicos, né? Se esse PWM aqui está esquentando, pode sim ele ser defeito nele.
Mas na maioria das vezes, ele está esquentando porque o Super I/O está queimado. Como assim? Por exemplo, se você pega um caso aqui de VREG3, que o VREG3 alimenta o Super I/O, se o Super I/O estiver queimado, né, tiver em curto-circuito, vai sobrecarregar a linha de VREG3, fazendo o PWM primário esquentar. Então veja que, para eu saber que o Super I/O está em curto, basta eu verificar a resistência do VREG3 em relação ao terra. Você vai ver que a resistência aqui vai estar baixa, né? Justificando o aquecimento do PWM. Agora, se a linha do VREG3 não tiver em curto, aí sim a gente pode começar a pensar que o PWM primário está com defeito mesmo, tá? Mas na grande maioria dos casos, eu posso afirmar para vocês que quando o PWM primário está esquentando, normalmente é o Super I/O que está queimado, tá? E aí você vai, através da análise, você vai descobrir. Tudo pela análise você consegue descobrir o problema, tá? Bom, então aí, veja só. Primeira etapa, 19 volts. Segunda etapa, saída de tensão reguladores. Alimentou Super I/O, alimentou a BIOS. A SMPS entrou uma entrada de tensão aqui para que alimente um outro circuito dentro do PWM, um circuito aqui interno. E aí passa a comandar os MOSFETs para gerar a tensão primária, tá? Bom, a partir desse momento eu tenho as tensões primárias, mas ainda para que a máquina funcione, para que a máquina realmente ligue, eu preciso ainda de várias outras coisas, né? Não é só isso, aqui é o funcionamento básico do primário, tá? Além disso, eu preciso de outras coisas, né? Que é, por exemplo, a BIOS esteja funcionando adequadamente. Por isso que quando a gente tem 3,5 volts e a máquina não liga, checamos logo a questão da gravação de BIOS. Além disso, temos o botão de Start, né, que é o que vai fazer com que o Super I/O inicie suas atividades, tá? E a partir do momento que você pressiona o botão de Start, a gente inicia o circuito de transição, que é o que vai fazer a PCH, né, acordar. PCH ou ponto sul, né? Para quem não conhece esses termos, isso aí a gente fala também no curso. Bom, então vamos iniciar o circuito de transição, né? Já vimos aí todo o primário, vamos agora iniciar o transição. Antes de iniciar o transição, vamos fazer logo as numerações, tá? Vamos numerar para a gente não se perder. Vamos lá, vamos começar as numerações. Então, tudo começa aqui, né, na entrada, então vou numerar aqui como número 1, ok? Número 1. Após a tensão passar aqui do MOSFET de entrada, temos aqui o número 2. A tensão de 19 também chega no comutador, então eu vou repetir o número 2 aqui, ó. Peraí. Vou repetir o número 2. O 2 aqui também, eu vou repetir aqui. Aqui também, o 19 também chega aqui, então vou repetir o número 2 aqui também. Antes que eu esqueça, aqui eu também vou ter 19 volts, ó, que é o MOSFET de alta. Eu vou ter 19 volts aqui nesse MOSFET, tá? Nesse outro MOSFET também eu vou ter o de alta, tá? Lembrando que cada família, né, como eu já falei no início, cada família que é PWM, MOSFET de alta, MOSFET de baixa, bobina e capacitor de filtro, cada família dessa tem o seu MOSFET de alta que tem os 19, tá? Ok? Então eu vou ter aqui
Botei o número 2 aqui também, né? Botei o número 2 aqui também. E agora vamos iniciar aqui a segunda etapa do PWM. Vamos botar aqui como 3. Ok? Colocar como número 3. Vamos repetir o 3 aqui, ó. E vamos repetir o 3 aqui também. Ok? Então, VREG 3 BIOS, VREG 3 no Super.io. Antes que eu esqueça aqui do ACIN, ó, vamos colocar aqui o ACIN como 2.1. Ok? Vou colocar aqui, ó, 2.1. O ACIN. Então temos aí 1, 2, 2.1 e 3 até agora. Até então eu não tenho as tensões primárias ainda, tá? Vamos agora para o item 4, que é a SMPS. Item 4 é SMPS. Então, após a SMPS chegar no PWM, né? Que essa tensão aqui ela pode vir de qualquer lugar, inclusive até do próprio PWM, internamente do PWM. Isso aí a gente vê na aula de PWM primário do curso de engenharia. Do curso de engenharia dos notebooks. E aí, a partir do item 4, os MOSFETs vão começar a saturar, né? E aí eu vou enfim, gerar a tensão primária, que será aqui no caso o item 5. Ok? Item 5, as tensões primárias. Então, a partir do momento que eu tenho as tensões primárias, praticamente aí o primário está concluído, tá? O primário está concluído. Então, veja que apenas 5 etapas eu consigo botar um primário, pelo menos para gerar as tensões primárias. Então, se eu estou com a máquina morta, eu vou aplicar a análise reversa, tá? Que é item 5, que é verificar as tensões primárias. Se eu não tenho as tensões primárias, eu vou para o item 2 aqui, que é a tensão de alta do PWM primário. Lembrando que eu não posso ir para o 4 e para o 3, não. O ideal é que você vá para a primeira etapa do PWM, na ausência das tensões primárias, checar aqui a alta no PWM. Se tiver alta, vai para o item 3. Se tiver tensão no regulador, vai para o item 4. Ok? Se eu tenho todos esses itens e não tenho tensão primária, aí você começa a pensar que pode ser, por exemplo, um curto aqui na linha da bobina primária, tá? Pode ser um curto aqui. E pode ser problema também no PWM, pode ser problema nos MOSFETs e pode ser um problema de filtro também, tá? O capacitor de filtro que fica ligado a essa linha aqui. Ok? Bom, sempre através da análise reversa você consegue facilmente descobrir o problema. Só basta você começar do último número e ir voltando. Eu acho muito mais prático utilizar isso aqui, tá? Então, tudo isso aí que a gente falou até agora, ou seja, análise reversa, ACIN, reguladores de tensão, circuito MOSFET comutador, família, tudo isso aqui a gente já ministra esse curso há mais de 5 anos. Isso aqui a gente desenvolveu na América Latina. Todos esses termos, tudo isso que vocês estão escutando aqui, foi desenvolvido por nós na América Latina, tá? Se vocês já escutaram esses termos em algum canto, certamente foi alguém que já assistiu aula conosco, tá? Porque isso aqui
foi criado por nós, ok? Bom, então vamos iniciar agora, enfim, o circuito de transição, né? Já temos aí o primário funcionando, agora a gente precisa que essa máquina ligue. Então, se eu tenho uma máquina que ela você pressiona Start e ela acende o LED e tal, certamente ela já passou por todas essas etapas primárias, né? Porque a máquina só vai ligar se ela tem primário, mais o ACI. Então, se você tem uma máquina que ela liga, você não precisa checar nada disso aqui, tá? Isso é mais para as placas que estão mortas, aparentemente mortas, tá? Então, aí vamos fazer a análise do transição agora. Bom, então vamos acionar o botão de Start dessa máquina, tá? Vamos acionar o Start. Então, ao acionar o botão de Start aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma seta aqui apontando para o Super I/O. E vou colocar aqui como o Start, né? Okay? O botão de Start. Então, no momento que você pressionou o Start aqui, tá? Que nesse caso agora vai ser o item 6, né? Daqui a pouco eu faço a numeração. A partir do momento que você pressionou o Start, né? Que a tensão ela cai para 0 e volta para 3 volts, né? Que tudo isso é interpretado pela BIOS, como eu já falei, tá? Então, pressionei Start, o Super I/O vai iniciar suas atividades, que é acordar a PCH ou a ponte sul. Então vamos lá. Então, ao pressionar Start, eu vou ter esse sinal aqui. Super I/O vai enviar esse sinal, vou chamá-lo de RSM-RST, jogo da velha. Que é o Resume Reset, tá? É um sinal de reset. Veja que ele tem um jogo da velha. Jogo da velha indica pulso invertido, ou seja, esse sinal aqui, quando ele estiver com 0 volts, ele vai ativar essa linha. E quando estiver com 3 volts, ele vai desativar essa linha. Então, essa linha aqui, ela tem que estar desativada, pois trata-se de um sinal de reset. Então, se eu coloco 3 volts aqui, eu vou estar desativando o reset da placa. Se eu coloco 0 volts aqui, a placa vai estar em modo de reset. Ela não vai prosseguir com o start da placa, tá? Então, o Super I/O tem a obrigação de fazer com que esse sinal vá para 3 volts, para desativar o reset da máquina, ok? Bom, a partir de agora, o Super I/O vai fazer mais outra função. O Super I/O vai mandar outro sinal para PCH. Esse outro sinal vai ser o botão de Start, tá? Vou colocar aqui, ó, Start 2. Então, veja só, todos os notebooks, eles têm 2 Starts. O Start 1, que é o botão físico, né? O botão de Power. E quando você pressiona o botão de Power, o Super I/O tem internamente dentro dele um outro botão de Power, que eu chamei aqui de Start 2. Então, esse outro botão de Power é um botão lógico, né? Ele não é físico. Quando você aciona o primeiro botão, ele aciona o segundo. Que é para justamente acionar a PCH, né? Acionar a ponte sul. Então, a partir do momento que a ponte sul recebe o RSM-RST com 3 volts, né? Para desativar essa linha, recebe o Start 2, que tem que ser monitorado, né? Quando você aciona o Start 1,
tem que ser acionado o 2. Esse terminal do Super I/O tem que ser monitorado, tá? E como é que eu vou saber qual é o terminal do Start 2? Aí no curso de análise a gente explica qual é esse terminal, tá? Mas normalmente esse terminal ele tem a ver com Power, né? Power Button, e é um pulso que vai ter uma seta saindo, né? E indo para a PCH. Então, a partir do momento que a PCH ela sai do reset com 3 volts aqui no Resume Reset e é acionado o segundo botão de Start, o Start 2, a partir do momento a PCH vai enviar para o Super I/O os estados de sono. Vai desativar os estados de sono da placa. Para quem não sabe, todas as placas elas têm estados de sono, que começa do 5 e termina no 0. O 0 é quando a placa está completamente funcionando. O 5 é quando a placa está em stand-by, né? A gente chama de Sleep State 5. Então, a partir do momento que a PCH recebe o Resume Reset e o botão de Start, o segundo botão de Start, agora é hora da PCH começar a acordar. Então, a PCH vai sair um pulso aqui até chegar ao Super I/O. E esse pulso a gente chama de Sleeper State 5. Vou colocar aqui. SLP, que é Sleep S5. Traduzindo é Sleep, sono. S é de State, de estado 5. Estado de sono 5. E tem o jogo da velha também. Então, a partir do momento que a PCH manda a placa sair de estado de sono 5, ou seja, se o estado de sono 5 é jogo da velha, eu tenho que colocar 3 volts aqui para ele desativar essa linha. A placa tem que sair do estado de sono. A placa ela tem que ir saindo. Sai do estado de sono 5, sai do estado de sono 4, sai do estado de sono 3, até sair do estado de sono 0 e ela ligar. É assim que funciona uma placa. Então, a partir do momento que ela sai do estado de sono 5, né, chegando até o Super I/O, o Super I/O começa a iniciar as atividades da placa, né, as atividades secundárias da placa, que é criar as tensões secundárias, né? E aí o Super I/O vai começar a liberar, né, o comando lá para o PWM secundário, né? Ele começa a liberar um por um. Ele libera o PWM primeiro da memória, para depois liberar o do chipset, depois liberar a do processador, tá? Então é liberado um por um. Cada tensão vai sendo liberada. E cada tensão, ao ser liberado, vai ter um sinal de OK, que a gente chama de Power Good. Ok? E aí a placa vai gerando as tensões secundárias, uma a uma, né? É por isso que para efetuar um conserto de uma placa, você tem que saber toda essa sequência e saber numerar toda essa sequência. Porque é através dela que você vai analisar o defeito. Ok? Sem a sequência avançada de start, essa aqui é uma sequência mais básica, né? A avançada é quando envolve tudo. Envolve primário, envolve secundário, ou melhor, primário, transição, secundário e terciário. Aí é a sequência mais avançada, que é o que a gente vai fazer no curso de engenharia, né? Todo esse desenho aqui, mas de forma mais complexa, tá? E todo numerado, que é através das numerações que você consegue descobrir o defeito. Por exemplo, se uma placa ela liga e não dá imagem, você tem que checar o último item da sequência avançada, né? Como eu falei agora há pouco, a última tensão a ser liberada é a tensão do processador. Então ela teoricamente seria o último item, né? Então se a placa liga e não dá imagem, você tem que checar a tensão do processador. Se não tem tensão no processador, não quer dizer que o defeito é no processador, é na linha do processador.
na fonte do processador. Pode ser que seja, mas antes de você querer dizer que o problema está na linha do processador, você tem que checar a tensão anterior. Lembre-se que uma tensão vai dependendo da outra. Para ter tensão no processador, eu tenho que ter a tensão de antes, ou seja, a tensão do chipset com o seu power good. Para ter a tensão do chipset, eu preciso ter a tensão da memória com o seu power good. Para eu ter a tensão da memória, eu preciso que a placa saia do estado de sono. Eu preciso do transição. Para que eu tenha o transição, eu preciso do primário. Então, uma coisa vai puxando a outra. Se você não saber efetuar a análise usando a sequência avançada de start, é muito difícil você conseguir consertar a placa. Fica muito mais difícil, tá? Então é isso aí. Vamos só completar aqui as numerações. Eu parei no item 5, né? O item 6, para a gente não se perder aqui, é o botão de Start. É o item 6. O item 7 é o RSM-RST. É o item 7. O item 8 é o segundo botão de Start. É o item 8. E o item 9 é o estado de sono. Vou colocar aqui, peraí. O item 9. Ok? Então, com isso aqui eu tenho uma noção. Por exemplo, eu estou com a máquina morta na minha bancada, só para a gente finalizar. O item 5, que é os 3 e 5 volts, estão presentes? Estão, ok. Eu já vou fazer a gravação da BIOS. De cara. Fiz a gravação, a máquina continua morta, vou checar o Start, o primeiro botão, se ele está sendo acionado. Se ele estiver sendo acionado, o que é que eu vou fazer agora? Verificar o RSM-RST, que sai do Super I/O. Eu vou ver se a placa está saindo do estado de reset. Se ela estiver saindo do estado de reset, eu vou verificar o segundo botão de Start, que é o botão lógico, que está acionando a PCH. Se estiver acionando a PCH, eu já vou olhar o estado de sono, se a PCH está respondendo ao Super I/O. Então, através do transição, eu já consigo definir o problema, né? Se eu aperto o Start, vai para 0 direitinho, e ele não sai do estado de reset, então é o Super I/O que está com problema, porque o Super I/O tem a obrigação de sair do estado de reset. Ou ele está com problema, ou a BIOS está corrompida. Mas como a gente já gravou a BIOS anteriormente, então já descartamos a BIOS e já podemos trocar de cara aqui o Super I/O. Tá? Então, através da sequência você consegue consertar de forma muito mais fácil. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Desculpem aí os rabiscos, né? Mas no final aí fica tudo muito rabiscado. Mas eu acho interessante utilizar esse recurso de mão livre, né? Para que você possa desenhar. Acho que fica uma coisa mais natural, né? Você fazer os desenhos. E é isso aí. Qualquer informações sobre o curso, vocês podem encontrar aí na descrição desse vídeo, tá? Ou no nosso fórum, que é o www.notebookajuda.com.br. E nos veremos aí em outras aulas, tá bom? Forte abraço a todos. Curtam aí o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, sempre eu estou colocando novos vídeos, tá? Um abraço a todos, até breve.